Olá, bom dia. Vamos juntos ler a Palavra de Deus, a Bíblia, em 1 Reis, capítulo 22, Atos 13, 16 a 41, Salmo 138, Provérbios, capítulo 17, versículos 17 e 18, ao som de A Uma Só Voz, que é a canção que está tocando. Vamos lá começar com 1 Reis, capítulo 22. Amém, vamos. 3 anos se passaram sem haver guerra entre Síria e Israel. Porém, no 3º ano, Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei de Israel. Este perguntou aos seus servos: vocês não sabem que Ramote de Gileade é nossa e nós ficamos quietos e não atiramos das mãos do rei da Síria? Então perguntou a Josafá: você vai comigo à batalha contra Ramote de Gileade? Josafá respondeu ao rei de Israel: sou como você é. O meu povo é como o seu povo e os meus cavalos são como os seus cavalos. Josafá disse mais ao rei de Israel: consulte primeiro a palavra do Senhor. Então o rei de Israel reuniu os profetas, cerca de 400 homens, e lhes perguntou: devo ir e lutar contra Ramote de Gileade? Eu devo me conter? Eles, aliás, não é ir, não, é ou, vou ler tudo, versículo 6 completo. Então, o rei de Israel reuniu os profetas, cerca de 400 homens, e lhes perguntou: devo ir e lutar contra Ramote de Gileade ou devo me conter? Eles responderam: vá, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Mas Josafá perguntou: não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos? O rei de Israel respondeu a Josafá: há um ainda por meio de quem podemos consultar o Senhor, mas eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mau. É Micaías, filho de Imlá. Josafá disse: o rei não deveria falar assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: traga-me depressa Micaías, filho de Imlá. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestidos de trajes reais, numa eira à entrada do portão da cidade de Samaria, e todos os profetas profetizavam diante deles. Zedequias, filho de Kenaana, fez para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com estes você dará chifradas nos sírios até que estejam destruídos. Todos os profetas profetizaram assim, dizendo: suba a Ramote de Gileade, você triunfará, o Senhor a entregará nas mãos do rei. O mensageiro que tinha ido chamar Micaías falou-lhe, dizendo: eis que as palavras do profeta a uma voz predizem coisas boas para o rei. Portanto, que a sua palavra seja como a palavra de um deles, fale o que é bom. Micaías respondeu: tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso falarei. Quando ele chegou à presença do rei, este lhe perguntou: Micaías, devemos ir a Ramote de Gileade para a batalha ou devemos nos conter? Ele respondeu: vá, você triunfará, o Senhor a entregará nas mãos do rei. O rei lhe disse: quantas vezes devo fazer você jurar que não me fale a não ser a verdade em nome do Senhor? Então Micaías disse: vi todo Israel disperso pelos montes como ovelhas que não têm pastor. E o Senhor Deus disse: estes não têm dono, que cada um volte em paz para sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: eu não disse a você que a meu respeito ele não profetiza o que é bom, mas somente o que é mau? Micaías prosseguiu: portanto,
ouça a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto dele, à sua direita e à sua esquerda. Então o Senhor perguntou: quem enganará Acabe para que vá e seja morto em Ramote de Gileade? E um dizia uma coisa e outro dizia outra coisa. Então o Espírito saiu, se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. O Senhor perguntou: como? Ele respondeu: sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Então o Senhor disse: você conseguirá enganá-lo. Vá e faça assim. E agora eis que o Senhor pôs esse espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas, e o Senhor declarou que um mal vai lhe acontecer. Então Zedequias, filho de Kenaana, chegou, deu uma bofetada em Micaías e perguntou: por onde é que passou o Espírito do Senhor ao sair de mim para falar com você? Micaías respondeu: eis que você o verá no dia em que estiver correndo de quarto em quarto. Micaías respondeu: eis que você o verá no dia em que estiver correndo de quarto em quarto, tentando se esconder. Então o rei de Israel disse: prenda Micaías e leve-o de volta a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e diga: assim diz o rei, metam este homem na cadeia e o ponham a pão e água, até que eu volte em paz. Micaías disse: se o rei de fato voltar em paz, é porque o Senhor não falou por meio de mim. E acrescentou: que todos os povos ouçam isso. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, foram atacar Ramote de Gileade. O rei de Israel disse a Josafá: eu vou me disfarçar e entrar no combate, mas você use os seus trajes reais. E assim o rei de Israel se disfarçou e entrou no combate. Ora, o rei da Síria havia ordenado aos 32 capitães dos seus carros de guerra que não lutassem nem contra pequeno nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. Quando os capitães dos carros viram Josafá, disseram: aquele certamente é o rei de Israel, e se dirigiram até ele para o atacar. Porém Josafá gritou. Quando os capitães dos carros de guerra viram que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. Então um homem entesou o arco e, atirando ao acaso, atingiu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Então o rei Acabe disse ao condutor do seu carro: dê a volta e leve-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. A batalha se intensificou naquele dia. Quanto ao rei, seguraram-no em pé no seu carro de guerra de frente para os sírios, mas à tarde ele morreu. O sangue corria da ferida para o fundo do carro. Ao pôr do sol fez-se ouvir um grito pelo acampamento que dizia: cada um para a sua cidade e cada um para a sua terra. Morto o rei, levantaram-no a Samaria. Morto o rei, levaram-no para Samaria, ou seja, o levaram para Samaria, onde o sepultaram. Quando levaram o carro de guerra junto à cisterna de Samaria, os cães lamberam o sangue do rei, segundo a palavra que o Senhor tinha dito. As prostitutas banharam-se naquelas águas. Quanto aos demais atos de Acabe, a tudo que fez, ao palácio de marfim que construiu e a todas as cidades que edificou, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel? Assim Acabe morreu e Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. Josafá, filho de Asa, começou a reinar sobre Judá no 4º ano do reinado de Acabe, rei de Israel. Josafá tinha 35 anos de idade quando começou a reinar e reinou 25 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Azuba e era filha de Sili. Josafá andou em todos os caminhos de Asa, seu pai, não se desviou deles e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Os lugares altos, porém, não foram destruídos. Neles o povo ainda oferecia sacrifícios e queimava incenso. Josafá viveu em paz com o rei de Israel. Quanto aos demais atos de Josafá, ao poder que mostrou e como guerreou, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? Também exterminou da terra os restantes dos prostitutos cultuais que ficaram nos dias de Asa, seu pai.
Nessa época não havia rei em Edom, porém somente um governador. Josafá fez grandes navios para irem a Ofi em busca de ouro, porém não foram, porque os navios se quebraram em Ezion-Geber. Então Acasias, filho de Acabe, disse a Josafá: deixe que os meus servos naveguem com os seus. Porém Josafá não quis. Josafá morreu e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. Acasias, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria no 17º ano do reinado de Josafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, pois andou nos caminhos de seu pai, bem como nos caminhos de sua mãe e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que levou Israel a pecar. Ele serviu a Baal e o adorou como o seu pai havia feito antes dele, provocando o Senhor Deus de Israel a ira. Jesus é o Senhor. Nos conceda nele mutuamente o mesmo sentimento, entre nós em amor, segundo Jesus Cristo, o Senhor. E unânimes negando eu, a uma voz louvemos a Deus, ao eterno adoremos nós, concordemente em uma só voz. Pai de nosso Salvador, também nosso Pai de amor. Salmo 138. Eu te darei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Voltado para o teu santo templo, eu me prostrarei e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois engrandeceste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Ó Senhor Jesus, no dia em que eu clamei, tu me respondeste e enlataste a força da minha... alentaste. Versículo 3, repetindo. No dia em que eu clamei, tu me respondeste e alentaste a força de minha alma. Todos os reis da terra te louvarão, Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. Os soberbos, ele os conhece de longe. Se ando em meio à angústia, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua mão direita me salva. O que diz respeito a mim, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Jesus é o Senhor, amém. O que foi soprado, foi falado e também registrado, e é útil para a instrução, bem como para a repreensão, para a correção e educação na justiça e retidão, a fim de o homem habilitar para esse a Deus expressar. O que escrito foi gera a fé, para crermos que Jesus de Deus o Filho é, e nele tenhamos vida, conforme a palavra escrita e viva. Se com sede estamos O amigo ama em todo tempo, e na angústia nasce o irmão. Quem não tem juízo se compromete, ficando por fiar todo o seu próximo. Provérbios 17, 17 e 18. Amém. viva fluíram do interior, como disse o Senhor, rios d'água viva fluíram do interior, como disse o Senhor, rios d'água. Água viva fluíram do interior.
toda palavra. Amém, desculpem a demora e prossigamos aqui com o livro de Atos, capítulo 13, a partir do versículo 16. Vamos lá. Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: Israelitas e todos vocês que temem a Deus, escutem. O Deus do povo de Israel escolheu os nossos pais e exaltou o povo durante a sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com braço poderoso. Suportou os maus costumes do povo durante uns 40 anos no deserto e, havendo destruído 7 nações em Canaã, deu essas terras como herança ao seu povo. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois disso, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Então eles pediram um rei e Deus lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim. E isto durante 40 anos. E, tendo tirado Saul, levantou-lhe o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, Deus trouxe a Israel o Salvador, que é Jesus. Antes da manifestação dele, João pregou um batismo de arrependimento a todo o povo de Israel. Quando João estava completando a sua carreira, disse: Quem vocês pensam que sou? Não sou aquele que vocês esperam, mas depois de mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desamarrar as sandálias. Irmãos, descendência de Abraão e todos vocês que temem a Deus, a nós foi enviada a palavra desta salvação, pois os moradores e as autoridades de Jerusalém, não conhecendo Jesus nem as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados, cumpriram as profecias quando condenaram Jesus. E, embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que estava escrito a respeito dele, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e durante muitos dias ele foi visto pelos que o tinham acompanhado da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas diante do povo. E nós anunciamos a vocês o evangelho da promessa feita aos nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como também está escrito no Salmo número 2. Você é meu filho, hoje eu gerei você. E quanto ao fato de que o ressuscitaria dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção, Deus o expressou desta maneira: e cumprirei a favor de vocês as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz em outro salmo: não permitirás que o teu santo veja corrupção, porque tendo Davi no seu tempo servido conforme o plano de Deus, morreu, foi sepultado ao lado de seus pais e viu corrupção. Porém aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Portanto, meus irmãos, saibam que é por meio de Jesus que a remissão dos pecados é anunciada a vocês, e por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vocês não puderam ser justificados pela lei de Moisés. Portanto, tenham cuidado para que não lhes aconteça o que os profetas disseram. Vejam, ó desprezadores, fiquem maravilhados e desapareçam, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo, as pessoas pediram que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Louvado seja o Senhor. Essa é a porção para esse dia. Desfrutemos da palavra do Senhor. Amém. Toda palavra, pois, que outrora escrita foi, para nossa instrução
foi registrada então, visando pela mansidão e também consolação. Na palavra da perseverança tenhamos esperança, sabendo isto, porém, que nenhuma profecia da Escritura provém de humana invenção e nem tem particular interpretação, mas homens santos, movidos por Deus falando, divinamente inspirados, e tudo assim foi registrado. Ora, o Deus paciente, além disso benevolente, nos conceda nele mutuamente o mesmo sentimento entre nós em amor, segundo Jesus Cristo, o Senhor. E unânimes negando eu, a uma voz louvemos a Deus. Ao eterno adoremos nós, concordemente em uma só voz. Pai de nosso Salvador, também nosso Pai de amor. E nós acolhamos, irmãos, uns aos outros em plena união, como Cristo nos acolheu em amor pra glória de Deus.